Meu nome é Thalita, tenho 32 anos, estou na igreja Sara Nossa Terra tem 14 anos, né, que eu me converti, vai fazer 14 anos na verdade. E assim, a minha história começou um pouco sofrida, mas Deus mudou, né, a minha história. Sempre eu tive a esperança mesmo de que um dia as coisas mudariam. Confiei nas palavras, nas promessas do Senhor e foi exatamente isso que aconteceu. Eu sou do interior de Minas Gerais, é uma cidade bem pequena, não tem nem faculdade, tinha que sair para fora para estudar. Foi um dos motivos de eu vir para cá, né? Tentar uma vida melhor, tentar uma carreira, né? Porque eu não tinha essa oportunidade onde eu morava. Eu sou filha única, né? Só tinha eu, meu pai e minha mãe. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar de vida, eu não consigo ficar aqui, eu quero crescer, eu quero que Deus abençoe a minha vida, mas eu não sabia como. Então eu peguei minhas coisas, vim para Brasília e desde muito pequena passava dificuldade, né? Que sempre nasci em uma família pobre e não me contentava com essa vida. E vim para Brasília. Minha tia me trouxe para cá, eu vim, comecei a trabalhar aqui e fiz muitas coisas, assim, totalmente fora do que eu vivo hoje. Já trabalhei de diarista, já trabalhei de manicure, já fiz marmita, já vendi marmita na rua. E até que eu conheci uma pessoa que me falou de Jesus, né? Me apresentou a Sara, me chamou para ir para uma arena, me convidou para ir para uma célula. E foi a partir daí que a minha vida começou a mudar. Eu fui a primeira vez na célula e senti uma coisa muito boa, né? Tinha uma vida totalmente promíscua, totalmente no mundo mesmo, sabe? Um namoro fora dos caminhos do Senhor, uma vida de festa, de farra, e as coisas não fluíam. E foi aí que eu fiz o meu revisão de vidas, né, em 2004, e minha vida a partir daí começou a mudar. Eu conheci o Gustavo, né? Antes de eu ir para revisão de vida, eu conheci o Gustavo. E nós já namorávamos, a gente tinha um relacionamento, mas não era na igreja, era um relacionamento no mundo. E o Gustavo estava desviado na época. E ele falou para mim, olha, não é o momento, não quero voltar, mas se você quiser vai, porque Deus vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. E quando eu voltei do revisão, eu voltei muito mudada. E eu falei para ele, olha, eu não quero aquela vida que eu tinha antes, de só trabalhar, de acordar de madrugada para ir trabalhar e no final do mês não ter dinheiro para nada, não poder sair, não poder viajar, não ter nem o que comer direito, porque eu já venho passando por isso desde muito nova, né? Muita dificuldade mesmo a gente passou. E foi aí, fiz a revisão, a gente terminou, que ele não queria ir para a igreja, e eu continuei, dei continuidade, fiquei firme na igreja, comecei a me envolver nos projetos da igreja, semeadura, parceiro de Deus, aprendi o que era o dízimo, e Deus começou aos pouquinhos, foi mudando, foi transformando. Eu fui começando a sentir uma mudança verdadeira, né, no meu salário. Fui começando a sentir que Deus tinha um propósito para a minha vida, né, mudar a minha vida, aquela vida de miséria, né, se transformando numa vida melhor. Mas nós namoramos, né, 3 anos e meio na igreja. A gente namorou sem desviar, sem sair dos caminhos do Senhor. Só que quando a gente casou, foi um momento muito difícil. Nós passamos muita dificuldade no começo. Foi uns 4 anos assim, bem complicados, muito difíceis, né? Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso ganhar mais, tô casada, não tem jeito, não tem dinheiro pra nada. Eu falei, vou imprimir uns currículos. Imprimi mais de 40 currículos e deixei debaixo da porta, lá no Sudoeste. E me chamaram para trabalhar. E eu comecei a trabalhar nesse lugar, nesse spa, né? Era um spa também. E as pessoas começaram a gostar do atendimento, gostar da forma que eu atendia. A proprietária de lá começou a me delegar funções de administrativo, outras coisas a mais, né, do que eu fazia antes. E surgiu a oportunidade, depois de 2 anos quase lá na empresa, de comprar essa empresa, né, com uma sócia. E nós compramos essa empresa, né? Foi uma bênção de Deus, né? Já tinha quase 2 anos que eu estava lá. E no final do ano passado, a gente desfez a sociedade, né? E eu falei para Deus, o que eu vou fazer? É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer.
mas eu não tenho recurso. Então o Senhor vai, né? O Senhor vai fazer, o Senhor vai, como o Senhor sempre cuidou, o Senhor vai abençoar e vai cuidar. E falamos, Deus, fala conosco. Eu tinha um sonho, o Gustavo também, até mais que eu, de ir para Israel, né? Ele tinha muita vontade de fazer essa viagem para Israel desde que a gente casou e não tinha condições. E ele falou para mim assim, amor, a gente vai para essa viagem de Israel e Deus vai trazer a nossa resposta, o que a gente está querendo. Se for para fazer, para você ter um spa, montar um spa, a gente vai montar. Se não for, Deus vai falar lá. E eu fui com esse coração para lá. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Se for para eu montar, né, se não me faça subir neste lugar se a sua presença não for comigo. Eu sempre falei, porque Deus veio lá na frente. E eu falava para Deus, Deus, eu não quero começar uma coisa que vai dar errado. Então, se for para eu fazer, se for para eu montar, que o Senhor esteja à frente. E se não for, que comece a dar errado de agora. E lá em Israel foi surgindo algumas ideias, foi surgindo algumas, Deus foi falando em oração, choro, jejum, nós fomos para Israel em jejum nessa viagem. E Deus confirmou que tinha um propósito na minha vida. E desde quando eu comecei a trabalhar naquele outro lugar, que Deus já estava preparando essa casa, esse lugar aqui para mim. Deus me falou isso, me confirmou. Em março já estava tudo descrito o que nós íamos fazer. Como seria o spa, o que seria e o nome, inclusive, Deus me deu, que foi Siloé, né? Que é o tanque de Siloé, onde Jesus cuspiu no chão, fez a lama, passou no olho do cego e ele foi curado nesse tanque. E eu falei para Deus, eu quero que seja um lugar para tua honra e para tua glória, que as pessoas, assim como aquele cego entrou num tanque e foi curado, que o spa também seja. Porque é um bem-estar, é um cuidado. A pessoa que entra aqui, ela está querendo ser cuidada, né? Ela espera um cuidado, um carinho. E aí a gente ficou na dúvida de colocar Siloé. E quando a gente chegou lá no tanque, estava escrito Shiloá. E nós achamos mais bonito, né? Colocar o Shiloá, ficou mais legal, mais elegante para o spa, e nós colocamos. Meu nome é Gustavo Torres, eu tenho 31 anos e sou casado com a Thalita. Esse ano se completa 9 anos que nós estamos casados. A gente casou em 2008, dezembro de 2008. E eu entrei na Sara Nossa Terra em 2001. Foi quando eu fiz o meu revisão de vidas. Em novembro de 2001. Mais precisamente foi dia 16, 17, 18 de novembro de 2001, foi quando eu tive o meu encontro com Deus. A igreja era bem pequena, só tinha ali no Sudoeste, tinha acabado de sair da Asa Sul. E, bom, eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos nessa época, era bem novo, e aí tive o meu encontro, frequentei a igreja tudo que tinha, né? Na época era escola de líderes, e aí fiz a escola de líderes, abri a minha célula. E, bom, então essa foi a maneira como eu conheci Jesus Cristo, através, com certeza, da Sara Nossa Terra, de um líder que me convidou. Nessa época eu não conhecia a Thalita, e isso foi em 2001. E em 2003, eu era líder de célula, tinha minha célula aberta, e aí o meu pai faleceu. E aí realmente isso mexeu muito com a minha cabeça, isso mudou realmente. Eu acho que um fio de esperança se foi. Eu perdi um pouco o meu rumo, e eu era bastante novo, tinha 17 anos quando isso aconteceu. Questionei a Deus, eu não vou mentir, eu perguntei, poxa Deus, eu estou dentro da igreja e acontece uma situação dessa tão complicada, tão ruim para mim, que é perder uma pessoa tão querida. E realmente eu me afastei de Deus, eu me desviei. Eu fiquei por volta de 2, 3 anos afastado da igreja e fui fazer muita coisa que eu não conhecia, me envolvi com drogas, com bebidas, quase larguei a faculdade. Eu me formei em engenharia, sou engenheiro civil, e eu quase abandonei o curso por desculpa de que eu não queria estudar mais, mas isso era só uma fuga. Então, com isso, mesmo afastado da igreja dos caminhos do Senhor, eu sempre entendi que o local correto que eu tinha que estar era dentro da igreja, era envolvido em células, era envolvido no ministério, que é o meu chamado, e por várias vezes eu
inclusive com pessoas que eu antes chamava para ir para a igreja, a gente estava em festas, em bares, e aí eu realmente me questionava, eu falava, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Esse aqui não é o meu lugar. Em diversas situações eu sabia, eu estava num ambiente errado, só que eu realmente queria aproveitar aquilo, eu queria conhecer. Foi quando, uma vez, um fim de semana bem conturbado, acho que eu usei muita coisa naquele dia e me deu uma depressão, um vazio no dia seguinte, que eu realmente me perguntei, cadê os meus amigos, né? Eu lembro que eu liguei para uns 4 ou 5 telefones, no celular mesmo, chamava e não atenderam. E aí me veio aquela pergunta assim na cabeça, quem são os seus verdadeiros amigos, né? Não sei por que não atendeu, eu acredito que Deus tinha um plano naquilo, mas realmente não atenderam a ligação. E aí eu tinha 2 anos que eu não falava com o meu líder, que era o líder da célula que eu frequentava, e aí eu liguei para ele, lembrei dele, liguei, chamou 2 vezes, ele atendeu o celular. E aí eu voltei para a igreja, conversei com ele, falei, poxa, eu queria voltar e tal. Então foi assim que eu retornei para a igreja. E aí nesse meio tempo que eu fiquei afastado de Deus, eu conheci quem hoje é minha esposa, eu conheci a Thalita. Nós não chegamos a namorar, a gente só se relacionava com um relacionamento sem compromisso nenhum. E aí assim que eu retornei para a igreja, nós fizemos uma aliança de consagrar a nossa vida no altar, de começar a viver uma história nova. Isso foi em 2005 para 2006, esse retorno. E aí em 2007 eu fiz um intercâmbio, eu morei fora do Brasil, eu fiquei 6, 7 meses em outro país. E quando eu retornei em 2008, eu voltei para o Brasil, nós estávamos terminados, e aí conversando ali, a gente era da mesma equipe, da mesma célula, tínhamos o mesmo líder em comum, era um casal, e aí nós conversamos, falando, a gente só vai retomar esse namoro se for com um propósito, se for para a gente casar. E nós colocamos uma data, isso foi em março de 2008. No final de 2008 nós nos casamos, foi realmente bem rápido, com a bênção da minha mãe, dos pais da Thalita, e debaixo de muita oração, e aí a gente realmente se casou, e foi assim que aconteceu, o tempo se passou, a gente sempre orou, sempre colocou diante de Deus, sempre acreditou muito no princípio da oferta, de semeaduras. Hoje eu tenho a minha empresa, a minha esposa tem a empresa dela, ainda com plano de expansão para o ano que vem, de uma segunda unidade. Mas tudo isso porque nós servimos a um Deus altíssimo, a um Deus que é dono de todo ouro e toda prata. Eu falo muito isso para a Thalita, eu falo que o meu pai é muito rico e meu pai é Deus. E ele realmente tem todo o dinheiro do mundo, e eu tenho certeza que um futuro brilhante ainda espera minha esposa, nossos futuros filhos, nós já estamos programando. E o que eu tenho a falar para você, cara, que está aí me ouvindo, não perca a esperança, realmente não perca, porque se hoje você recebeu uma notícia que não foi muito boa, que foi ruim, telefonemas, ligações, não interessa. Apresente isso para Deus, dobre o seu joelho no altar, ora, que eu tenho certeza que Deus está querendo usar essa situação para te formar um vencedor, para moldar um caráter dentro de você, e que realmente a gente precisa passar por essas situações, passar por um deserto para aprender sobre dependência de Deus, né? Então foi assim que essa é a minha história, foi isso que eu vivi, e é assim que nós vencemos. Quando você tem um sonho, quando você corre atrás desse sonho, e principalmente quando você entrega a sua vida para Deus, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, e não tem nada que você comece que não dê certo, né? Não tem nada que, quando você está nos caminhos do Senhor, você vai no sonho e segue, tem uma esperança, é viver com esperança mesmo, que vai dar certo, e acreditar nas promessas do Senhor. E esse spa aqui é promessa do Senhor para mim, para minha vida, para do Gustavo e para as pessoas que entram aqui. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo a Deus e à igreja, né? Onde eu firmei a minha casa, onde eu firmei as minhas raízes, são da Sara Nossa Terra. Sou grata a Deus por isso.